Olá, gente, tudo bom? Eu sou Juliano Bandeira, professor do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador de um projeto cujo tema central é a inovação, com foco em indicadores e iniciativas no setor público. O projeto ele é apoiado pela FACEP, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, e ligado à Usina Pernambucana de Inovação, ambos, por sua vez, ligados à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de Pernambuco. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre inovação. O vídeo é dividido em 4 partes e nessa primeira parte nós vamos trazer alguns conceitos básicos sobre o assunto. Vamos lá? Bom, o que é inovação? Inovação, pelo próprio sentido da palavra, é criar algo novo, introduzir novidades, renovar, recriar. Mas, diferentemente do que muitas pessoas pensam, para inovar não é preciso criar algo do zero, de modo que também é considerado inovação a proposição de alternativas ao que é feito de uma determinada maneira. A proposição de fazer essa coisa de um modo diferente ou trazendo novas funcionalidades. Com relação à classificação, a inovação pode ser classificada, pode ser organizada de diversas maneiras. Pode-se ter, por exemplo, inovação de produto, que consiste na introdução de um produto novo ou de modificações nos atributos e nas propriedades e funcionalidades de algo que já existe. Outra possibilidade é ter a inovação de processo, que envolve mudanças no processo de produção do produto ou serviço. Muitas vezes é algo que nem é enxergado pela pessoa que está consumindo aquele produto ou serviço no seu final. Uma terceira possibilidade é a inovação de modelo de negócio, que envolve mudanças na forma como o produto ou serviço é oferecido. Outra maneira de classificar a inovação é com relação ao seu efeito ou ao seu impacto. Nesse contexto, uma inovação ela pode ser radical, incremental ou disruptiva. No caso de uma inovação radical, como o próprio nome sugere, é algo que muda o cenário de uma indústria, por exemplo. No caso da inovação incremental, é uma melhoria, é representada uma melhoria sobre algo que já existe. E no terceiro caso, que é o da inovação disruptiva, é o tipo de inovação normalmente mais conhecido, que é trazer algo novo para também uma nova demanda que é apresentada pela sociedade ou por um certo grupo de consumidores. Vamos em frente. Trazendo alguns exemplos de inovação, segundo a classificação que foi apresentada, a gente pode falar da inovação incremental, por exemplo, com a introdução do Gmail. Um exemplo de inovação radical seria a criação do iPhone. Um exemplo de inovação disruptiva, o aparecimento do Netflix, tá? Porque mudou completamente a maneira de consumir, né, conteúdo de vídeo, de séries, de filmes, em comparação ao que se tinha anteriormente. Bom, claro que inovar é muito importante, né? E por que motivos inovar é importante? Porque a inovação agrega valor aos produtos de uma empresa ou de uma instituição. E no momento em que a inovação é introduzida, essa empresa ou instituição, ela ganha um diferencial no ambiente competitivo em relação às demais empresas e instituições que ali atuam. Aqueles que inovam ficam em posição de vantagem em relação aos demais. Então, dependendo do grau de inovação de um produto, por exemplo, é possível elevar o valor de venda daquele produto, digamos. Tá? E aí, no momento em que uma inovação é introduzida, né, sob esse aspecto de se diferenciar, né, dos outros, isso abre margem para que a empresa ou instituição, em particular empresas, elas acessem novos mercados, realizem novas parcerias e adquiram novos conhecimentos. Tá? Bom, ainda dentro desse contexto de conceitos básicos sobre inovação, é importante o conceito de sistema de inovação. E o que é sistema de inovação? É um sistema que é formado por um conjunto de instituições dos setores público e privado, como universidades, centros de pesquisa, as tão famosas e faladas startups, agências de fomento, investidores, governo e outros tipos de organização que constituem um verdadeiro ecossistema, né, movido pela inovação e por iniciativas ligadas a ela. Esses parceiros, né, os parceiros mencionados, eles têm diversas funções,
desde a realização externa de pesquisa e de desenvolvimento de produtos e processos, até a aplicação de investimentos e subsídios. Então, por exemplo, como é que uma universidade participa desse ecossistema? Exercendo o que é papel próprio de uma universidade: ensino, extensão, pesquisa. Sobretudo pesquisa. Existem muitas pesquisas que são feitas no meio acadêmico e que desembocam seus resultados na criação de produtos tecnológicos, ou não, mas que têm um caráter inovador. Ok? Vamos em frente? Ainda nesse contexto, né, de conceitos básicos de inovação, a gente se aproxima um pouco de coisas que apareceram mais recentemente. E nesse sentido, a gente traz, ou a gente apresenta, a ideia de Open Innovation. O que é Open Innovation ou inovação aberta? Uma das maneiras de definir a inovação aberta é dizer que ela corresponde a uma abordagem de negócios que mobiliza fluxos de conhecimento internos e externos para acelerar a inovação, para fomentar a inovação, para fazer com que a inovação ela passe por todas as suas etapas, né, e se concretize de uma maneira mais ágil. Nesse contexto, a inovação aberta ela estimula a colaboração entre empresas, startups, órgãos públicos, cientistas e consumidores para criar e otimizar produtos. Então, por exemplo, algo que tem sido uma prática bem usual, e talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar, são os desafios. Então, tem acontecido de empresas e instituições públicas lançarem desafios para que nesse ambiente de colaboração, esses atores que fazem parte do sistema de inovação sobre o qual acabamos de falar, consigam acelerar o processo de introdução de inovação nesse contexto e, consequentemente, da solução ou de apresentar propostas para o desafio que é lançado. Um exemplo ou exemplos relacionados à inovação aberta são os sistemas operacionais Linux e o próprio sistema Android, tá? Que são softwares de código aberto e que seguem essa abordagem de inovação aberta. Vamos em frente. Ainda falando sobre inovação aberta, existem vários benefícios ligados à inovação aberta. Por exemplo, a geração de novas ideias, o fortalecimento de uma base de conhecimento, o aumento no número de oportunidades para a melhoria de produtos que já existem, a redução de custos em diversas etapas, o networking, a comunicação, o conhecimento mútuo entre profissionais que têm alto grau de qualificação e o maior acesso ao conhecimento, uma vez que a maneira como aquela inovação foi desenvolvida fica à disposição de quem tiver interesse em conhecê-la. Alguns modelos de inovação aberta que a gente pode trazer aqui a título de conhecimento são o inbound, também chamado de outside in, em que o conhecimento flui de fora para dentro. Isto é, a organização busca a inovação por meio da interação com parceiros que estão fora da organização. Outra possibilidade é o outbound, ou inside out, em que o conhecimento flui no sentido oposto, isto é, de dentro para fora. E o que é que isso significa? Significa que a organização compartilha as próprias inovações com outras organizações. E, por fim, o chamado coupled, em que o conhecimento é construído por meio de uma cooperação estruturada entre organizações. Bom, na próxima parte do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre Usina Pernambucana de Inovação. Até lá! Olá novamente, pessoal.